Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio, a cultura racional, contida no livro Universo em Desencanto. E a pergunta é: qual é a arma mais poderosa do mundo? A arma mais poderosa do mundo é a energia racional. E quem não tiver com quem contar e onde se agarrar, é como estão vendo, a fúria do magnético destruindo os seres da Terra, lutando uns contra os outros, destruindo uns aos outros. Quem estiver ligado à energia magnética já sabe que é destruído por ela, e quem estiver ligado à energia racional, a energia de cima, tem com quem contar e onde se agarrar. Como aí estão vendo, a fase do pensamento é de salve-se quem puder e se puder. Quem estiver ligado a essas duas energias do chão, acabarão sendo destruídos por elas estarem liquidando os remanescentes da fase que terminou. E por isso, aí está a liquidação, a causa dessa liquidação moral, física e financeira. Liquidação de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, naturais e artificiais, visíveis e invisíveis. Os invisíveis liquidando os seres do chão, por a fase do pensamento e da imaginação ter terminado há muito. E quem estiver ligado à imaginação está ligado à energia magnética. E quem estiver ligado à energia magnética está ligado aos habitantes de corpos de energia magnética da classe inferior. E ligados à energia magnética, estão ligados a eles e sendo lapidados e destruídos por eles, que são os sulfos e ufos, o magnetismo invisível, o mal invisível, a força magnética invisível. Agora, todos que estão ligados à energia racional, que são os que já passaram a se conhecer, não são atingidos por eles, e por estarem ligados à energia do primeiro mundo. Agora, muitos no início do curso primário são atacados por eles, outros não, mas muitos são. No início da leitura, são perturbados pelo magnético que quer vencer, porque todos no segundo milênio estavam ligados às duas energias, magnética e elétrica, do segundo milênio, as duas energias que regiam o segundo milênio, o pensamento e a imaginação. E o magnético quer continuar com seus aparelhos, e no início da leitura perturba muito quem quer para que as pessoas não prossigam e continuem com ele, para ir para a classe inferior onde ele está. Ele, vendo que a pessoa está sendo desenvolvida pela energia racional, ele sabe que vai perder aquela pessoa, então o que faz ele? No início da leitura, costuma perturbar muitas pessoas, para não prosseguir com a leitura do desenvolvimento do raciocínio. Mas muitos são vencidos pelo magnético, porque são iniciantes, e a perturbação é tanta que param de ler. Outros prosseguem e vencem a fúria do magnético, e o magnético fica desolado por perder um dos seus comandados no segundo milênio. Agora, hoje, o magnético já passou a se conhecer, sabendo quem ele é, sabendo a sua origem, sabendo a sua causa, ele está mais moderado, porque passou a se conhecer e saber como ele foi feito, como foram feitas essas duas energias. Hoje, ele sabe que antes dele ser magnético e elétrico, era energia racional, que se transformou nessas duas energias, elétrica e magnética, devido à transformação da planície racional. E hoje, ele sabendo que ele é de origem racional, ele também quer voltar a ser o que era, energia racional, que quer voltar para o mundo racional. Então, né, nós vemos aí, né, mais uma vez, né, num pequeno trecho, né, desse conhecimento, ele está falando aqui de quê exatamente, né? Se a gente for parar para analisar com mais sutileza. Ele está falando da cultura das energias, né, que é uma coisa que a gente nunca aprendeu aqui nessa vida, né? Tudo para a gente é tudo aquilo que a gente vê à nossa volta e o que a gente tenta mais ou menos com alguns instrumentos, né, através da ciência, é enxergar alguma coisa que está um pouco mais no mundo microscópico, né? Até no mundo invisível, que eles veem através de radiações e tudo mais. Mas além disso aí, tem um outro mundo mais invisível ainda, mais sutil, né?
que são as energias, né? Porque tem a energia materializada, que a gente vê aí um feixe de energia na eletricidade, na elétrica, né? E tem ainda a energia que dá causa a essa outra energia ainda. Então, e esse conhecimento, né, dessa cultura de energias, a gente só vai encontrar nesse conhecimento aqui de cultura racional, né? E o tema desse programa, desse programa aqui, dessa edição, ele fala sobre a arma, né, mais poderosa do mundo é a energia racional. Então, nós vimos aqui que dentro desse pequeno trecho que ele vai informando a gente, existe uma, entre aspas, né, uma guerra, né, uma batalha energética, em que você vê duas energias tentando o tempo inteiro atrair a nossa atenção, a nossa vibração e o nosso direcionamento para o campo delas, que é a energia elétrica e magnética, para a gente continuar sendo, progredindo dentro dessa planície que não estava pronta para entrar em progresso, a gente continuar progredindo dentro desse campo eletromagnético e aí se extinguindo dentro dele, cada vez mais. E, por outro lado, tem a energia racional, em que ela vem alfabetizar a gente energeticamente para quê? Para de todo esse campo onde a gente progrediu, a gente ir resgatando aos poucos as nossas virtudes, né, que são energias, que são vidas, que podem ser adjetivadas de várias formas, mas que na verdade é o quê? A nossa origem, né? A gente reconstruindo, né, um universo que já tinha, que a gente perdeu até o contato com ele. Então, quando ele fala ali no magnético, existe uma forma didática dele explicar isso para a gente, né? E existe também, né, a personalidade do magnético, né, uma entidade do magnético, que depois os nossos colegas aqui vão dar continuidade nessa explanação. E da parte invisível a gente conhece muito bem, né? Acredito que muitos já tenham conhecido muito bem, né? Pessoas que às vezes aparecem no nosso caminho, né, buscando só atrapalhar, né? Pessoas vaidosas, soberbas, né, prepotentes, e que se você não tiver muito cuidado, nem muita sutileza, resumindo, alfabetização energética, conhecimento da cultura energética, para saber que todos nós somos comandados, né? Nenhum de nós aqui praticamente age por conta própria, existe uma livre decisão sobre que é você quem toma. Aí pertence à sua particularidade. Mas existe também as influências, entendeu? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, buscar cada vez mais apurar a nossa percepção, né? A nossa sutileza para enxergar um mundo que está à nossa volta, porque quando a gente abre esse livro aqui e começa realmente a estudar, a gente vai perceber que esses olhos que a gente usa aqui, ele muito mal dá condição da gente enxergar o que está à nossa volta, né? Muito aparentemente, muito superficialmente, porque quando você passa a estudar esse conhecimento, você passa a enxergar com raciocínio. E quando você enxerga com o raciocínio, não existem aparências, não existem ilusões, não existem ludibriações, entendeu? Por mais que alguém que se aproxime de você queira criar todo um cenário para te convencer de alguma coisa, para te levar, né, para progredir, continuar progredindo na energia magnética, entendeu? A sua visão racional ela vai impedir isso. Então, tem gente que às vezes associa a evidência racional a uma coisa fenomenal, espetacular. Tudo que esse conhecimento passa vem de uma forma simples, né? E só para concluir aqui, acho que eu até avancei muito no tempo, quando ele fala aqui que a arma mais poderosa do mundo é a energia racional, ele fala no sentido de quando você está com esse conhecimento, dentro desse campo de energia, você tem a força mais poderosa do universo com você, só que você tem que ser o mais humilde, entendeu? E o racional, ele não briga, ele não entra em conflito, ele não entra em atrito. Para isso já tem energia magnética ali, já tem energia elétrica e magnética o tempo todo entrando em conflito. Cada hora uma quer comandar, né? Isso são nossos pensamentos. E quando entra a energia racional,
ela se afasta. Onde está o mal, onde está a confusão, o desequilíbrio, o caos, o racional ele recua, porque ele sabe, ele tem um conhecimento, quem é sábio não guerreia, né? Podemos resumir o magnético, nos reportando ao nosso vídeo anterior, da semana passada. O magnético é uma simbiose do Deus homem com o Deus água. O verdadeiro Deus, que é a energia racional pura, limpa e perfeita, é o primeiro. Então, o magnético, na verdade, é uma energia criada dentro da água, que é o Deus da natureza, pelo Deus homem. Por isso, o magnético atua sobre todos aqueles que estão na sua jurisdição. Mas por ser uma segunda derivação de deuses, porque a primeira classe nós vimos o raciocínio supremo, o verdadeiro Deus, o Deus homem, que é o conjunto de uns tantos, e a água, que é a natureza, o magnético passa a ser uma energia criada, derivada da simbiose, da ação de dois deuses. E ainda existem outras transformações. Então, quando nós começamos a conhecer a causa, a origem, aí nós começamos a entender todas essas inter-relações. O magnético é uma derivação da ação do Deus homem. É o magnético de si mesmo, mas ele está criado dentro da água. Então, o magnetismo que nós transferimos ou recebemos, o Deus água também determina. Então, todo esse panorama ele começa a se derivar em diferentes formas, e aí, então, é onde a cultura racional, que, ligados à energia racional, o homem, o Deus homem, que é o segundo Deus criador dessa transformação toda, ele tem a oportunidade de decidir, de se ligar nos desdobramentos, nas transformações embaixo, que o elétrico e o magnético começam a operar, dando a formação material de tudo, e a opção de desfazer aquilo que ele próprio fez, mas não da forma que está. Porque nós somos feitos da matéria hoje, mas trazemos dentro de nós esta representação do arbítrio, do quem nós somos verdadeiramente, que nunca soubemos. Então, hoje está a cultura racional para aqueles que quiserem decidir o retorno, ou seja, o Deus homem voltar, ele tem que se ligar no primeiro, que é o verdadeiro Deus, que é a energia racional, que é a arma suprema a tudo e a todos. Mas a arma que nós criamos contra nós mesmos chama-se magnético, criado dentro da água, que é o terceiro Deus. E que também não negocia os seus direitos, porque a água tem os seus direitos. Cada Deus na sua classe, e as ações e os desdobramentos sempre causando em cima daqueles que são os mentores, os responsáveis que deram consequência a tudo, que é o Deus homem. Até hoje, tudo que acontece na natureza, nós sabemos que o que está acontecendo hoje é o Deus homem que está fazendo isso. Então está na hora do Deus homem saber que ele pode voltar ou ficar dominado. O arbítrio continua, mas precisa saber aonde usá-lo. É isso, Sônia? Todos são porta-vozes do mundo que é elétrico e magnético. A importância de estudar cultura racional é para com que nós possamos nos conectar à imunização racional, ao verdadeiro Deus. E assim ficarmos imunes à ação desse campo do elétrico e magnético e colaborar com a natureza para o retorno de todos os seres, porque a origem de tudo e todos os seres visíveis e invisíveis é do mundo racional. Complementando rapidamente, esse tema de arma, e a maior arma, né, é a energia racional, historicamente tinha uma perseguição política sempre à esquerda política e uma perseguição social aos cultos afro-brasileiros. Então, na década de 60, o nosso mestre, o senhor Manuel Jacinto Coelho, lá em Belford Roxo, recebeu alguns agentes secretos disfarçados que estavam achando que podia ser um comunismo espiritual, qualquer coisa desse tipo. Logicamente, ele vê todos juntinhos por dentro e por fora, né? A primeira coisa que ele fazia era doar um livro,
que o livro é Energia Racional Materializada, e mandou escrever nos muros do palacete da Rua Áurea: cultura é a maior arma de um povo. Ele está falando de cultura racional. E para complementar, num outro vídeo recente nós falamos a mensagem do velho Tomé do fundo da África, né? Simbolismo com São Tomé, para as pessoas ligarem logo. Então ele diz que: vivam, portanto, meus filhos, com a maior arma que vocês possam ter. A maior arma. E essa arma se chama a alegria de viver. Aprendam a sorrir antes que seja tarde demais, antes que para isso acontecer os bichos do vácuo pegarem vocês. Ele está falando que se a pessoa vive com alegria, a pineal dela está sempre ligada em cima. Serotonina para dar bom humor, disposição, essa alegria. A serotonina é variável, porque ela é de baixo para cima, o equilíbrio que ela dá temporariamente. Mas a melatonina, quem pratica a meditação racional, né, que é a leitura do livro Universo em Desencanto, ativa a melatonina, o super-hormônio do corpo, e aí é constante o equilíbrio, é constante a alegria de ver. A maior arma, né, é todo do mesmo tema, cultura racional. Muitas pessoas, quando começam a ler o livro Universo em Desencanto, dizem que tem um sono, não conseguem ler, que tem muito sono. Mas se você persistir na leitura, esse sono sai, porque é o magnético tentando te atrapalhar. Então, vença lendo e relendo, que o magnético se afasta e o sono também acaba. E você vence com a leitura. Muito obrigado pela sua atenção. Inscreva-se no nosso canal e, se gostou do nosso vídeo, dê um like. Muito obrigado pela atenção. Leia o livro Universo em Desencanto e salve.